5 dicas de ouro para você que quer entregar os seus desafios de código na DIO. Pessoal, selecionei aqui o primeiro desafio que está nas duas trilhas da GFT Start 7ª edição de Java e de .NET. Selecionei aqui o primeiro desafio do primeiro grupo, que é o Explorando Sintaxe e Lógica em C#. O primeiro desafio é o cálculo de frete rápido. E antes de eu passar pelas 5 super dicas de ouro, o primeiro passo para que a gente consiga submeter os nossos desafios de forma assertiva, corretamente, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada no que se pede no desafio, dar uma olhada na descrição, na entrada, na saída, os exemplos, principalmente, e as notas que a gente sempre deixa abaixo, ok? Então, o primeiro passo é realmente entender o que a gente precisa fazer no nosso código. E vamos lá, para as 5 dicas. A primeira que eu quero abordar aqui com vocês é: a entrada é sempre fornecida pelo sistema. Então, quando você estiver programando, lembre-se de que o sistema ele vai fornecer os dados automaticamente. Então, isso significa que você não pode deixar valores fixos no seu código, ok? Eu sei que a gente fornece aqui uma tabela de exemplos, mas é para que a gente consiga se basear de como a gente precisa deixar as nossas entradas, como elas precisam ser, as saídas. Então, é fundamental que a gente realmente adicione, a opção da gente receber essa entrada pelo usuário, Então, primeira dica aí, a entrada é sempre dada pelo sistema, ok? A segunda é sem mensagens no input, ok? Então, nos desafios de código da DIO, geralmente, dependendo dos desafios, a gente não adiciona mensagens no input. Como assim, Aline? Que mensagem seria isso? Seria, por exemplo, aqui eu pedir para o usuário, que estou simulando aqui, pedir para que ele, por exemplo, adicione o peso, Adicione seu peso, adicione o valor por quilo. Então, essas mensagens de input é extremamente importante que a gente não adicione. Realmente, a dica de ouro, assim, principal é que a gente observe sempre como estão os exemplos. Então, a gente vai seguindo a construção do nosso código baseado sempre nos exemplos que fornecemos. É o que a gente realmente espera receber do desafio. E isso entra em um ponto essencial, que é a nossa terceira dica, que é a saída precisa ser exata. Então, a saída do seu programa ele deve ser realmente igual ao que se pede na nossa descrição do nosso enunciado. Então, você não pode adicionar espaços extras, mudar o formato. Então, se a gente pede numérico, tem que ser numérico. E num outro exemplo que eu vou passar depois, eu vou mostrar para vocês, mas até a questão de letras maiúsculas e minúsculas também conta, ok? E o próximo, a próxima dica seria: prepare-se para os testes fechados. E quando eu chego aqui nessa super dica, de testes fechados, vou executar aqui o meu desafio de código para que a gente consiga visualizar a execução dos meus testes, dos nossos testes. Então, a gente vai perceber, quando carregar aqui, que ele vai retornar os 3 casos de testes abertos, que vão ser exatamente como os nossos exemplos aqui da nossa tabela, ok? E também vai fornecer, já abriu aqui, a gente pode até comparar esses testes com a nossa tabela, que é o que realmente a gente espera. E teremos também um teste fechado. Esse teste fechado, nós não temos essa informação sobre ele. Pode ser um valor qualquer. Ele realmente vai validar toda a sua lógica, para que realmente a gente consiga submeter os nossos desafios e que eles sejam aceitos da forma mais adequada possível, sem trechos fixos, ok? Esse código ele deve servir, na verdade, para qualquer tipo de entrada que o usuário forneça, e não apenas para valores fixos, ok? E o quinta e última dica, faz parte aqui desse processo de entregar o desafio, que seria, deixa eu reduzir aqui para facilitar, mas a minha quinta e última dica seria executar e entregar o desafio. Então, vocês perceberam que eu executei e agora eu vou entregar o desafio.
Então, esse processo, né, para que o seu grupo de desafio ele seja aceito e validado, é fundamental, é essencial cumprir a entrega de cada desafio de forma individual e sequencial. Vou ampliar aqui, ele está executando os testes. Perceba que ele executou, passou e eu posso seguir para o próximo desafio. Isso quer dizer que no próximo desafio eu tenho que, quando eu finalizar o código, tiver tudo certo, eu posso executar o teste e entregar o desafio para que então o meu grupo ele seja concluído, ok? Um ponto, né, eu segui aqui para o próximo desafio para mostrar para vocês. Olha só, desconto inválido. Perceba que ele cai naquela super dica de que a entrada, né, ela precisa, né, a saída, no caso, ela precisa ser precisa, ela precisa ser exatamente o que a gente deseja. Perceba que aqui a entrada é fundamental que o código ele entenda qualquer tipo de entrada, né? Mas a saída realmente ele precisa validar ali se é com 2 casas decimais, nós precisamos deixar com 2 casas decimais. Aqui, como a gente percebe, né, o retorno, desconto inválido, então tem que seguir esse modelo, né, esse exemplo aqui. Eu vou até, trocar aqui esse D maiúsculo por um D minúsculo e vou executar. Vocês vão perceber que vai retornar, né, um errinho aí. Vamos aguardar um pouquinho. A Aline passou. Vamos entregar o desafio e vamos ver realmente se ele vai aceitar. Perceba que não aceitou, né? Então, preciso corrigir, né? Entregar aqui meu desafio. E ele não passou exatamente no meu caso de teste fechado, que vai ser exatamente o meu textinho aqui de desconto inválido. Vou ajustar, voltar aqui, vou executar e vamos ver agora se vai passar certinho. Vamos aguardar um pouquinho. Ele passou, esperado. E agora sim, parabéns, concluí os meus 2 desafios de código do grupo Explorando Sintaxe e Lógica em C#. Bem, eu espero que eu tenha passado de uma forma assertiva nessas 5 super dicas para vocês. E aproveitando aqui o finalzinho, caso desejem fazer, né, de outra forma, Aline, eu quero fazer meu código com outra lógica. Eu posso? Sim, com certeza. Você pode vir aqui, dar o Restart Code, perceba que ele vai apagar, né? E esse aqui é o nosso template padrão, para deixar aqui um guia, né, para você que está começando. Então, a gente deixa aqui perfeitamente alinhado, né, o fixo, né, esse template, mas você pode sim apagar aqui, vou até apagar para mostrar para vocês, fazer o código do zero, posso apertar novamente aqui em Restart Code, que ele vai voltar ao template padrão, tá? Apenas para passar para vocês essa visão aqui do Restart Code, no mais, 5 dicas passadas, eu espero que vocês aproveitem ao máximo e contem com a DIO na jornada de estudo de vocês. Então, até breve, pessoal. Bons estudos!